Lerma pode virar reforço do Vasco. Contra fatos e números, não há argumentos. Você já ouviu essa frase? Então eu vou embasar essa frase para que você possa argumentar com os seus amigos e aqueles que torcem por outros times. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Galera, vamos lá, vamos olhar os números. Nos últimos 5 jogos, o Vasco tem a melhor campanha. Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a melhor campanha. No retorno do Campeonato Brasileiro, que começou na 20ª rodada, já foram 11 partidas. O Vasco está empatado com o Palmeiras, que é o líder do campeonato. Mesma pontuação. Num critério de desempate, o Palmeiras está na frente. Detalhe, o Vasco tem o melhor ataque do segundo turno. Então, assim, contra números, contra fatos, não há argumentos. É nítido para quem acompanha futebol e tem o mínimo de razoabilidade na avaliação de que o momento do Vasco é outro na temporada. É óbvio que a gente pode dizer assim, Fábio, nem eu, o mais otimista vascaíno, esperava que o Vasco fosse passar por isso, né? Chegar a olhar para cima, embalar 4 vitórias que não vinha desde a metade do ano passado, olhar para frente, já estar numa semifinal de Copa do Brasil com reais chances de chegar à final da competição, sonhar com a Libertadores, ok. Tudo isso é possível graças ao trabalho do técnico Fernando Diniz, ao trabalho da direção de futebol do Vasco. Tem à frente o presidente Pedrinho, mas o Admar Lopes foi uma contratação e tanto. Um diretor executivo que conhecia muito bem o mercado e atacou bem as nossas carências. Trouxe peças importantíssimas. Para que se tenha uma ideia, a nossa dupla de zaga não foi vazada, não é que saiu vitoriosa não foi vazada em 4 jogos. Então assim, a gente tem um retrospecto muito interessante dos últimos 10, 11, 15 jogos, se a gente pegar um corte de 15 jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja, metade do que já aconteceu no campeonato, o Vasco é G4. Fábio, mas hoje o Vasco é o 8º colocado na tabela, verdade? Mas ele já viu a sua matemática mudar. Ele chegou a ter, há 5 rodadas, 48% de risco de rebaixamento. Hoje, esse risco é mínimo, bem pequeno, não chega a 1%. Ou seja, não existe, esquece, é menor do que 1%. Mas chegar ao G6 da competição, isso considerando que os 6 primeiros só vão à Libertadores. O Vasco já saltou de 3% para 14%. Sabe quando você acompanha uma pesquisa eleitoral e aí vem aquele gráfico que o fulano saiu de tanto, foi para tanto, está crescendo, é o Vasco. Está crescendo, já é o 8º colocado. Fluminense joga amanhã, tem um jogo atrasado com o Ceará. 2 pontos na nossa frente. Se vencer, abre 5. Ok. Dá para buscar? Claro que dá. Ninguém tem um retrospecto do Vasco nos últimos 10 jogos, o que mostra a ascensão do time. Agora, as peças que vieram foram assertivas, foram sinistras, porque elas chegaram e deram conta do recado. Você, torcedor, estou olhando no seu olho. Vou fazer uma pergunta para você hoje, nesta terça-feira, dia 28 de outubro. Eu quero ler sua resposta aqui. Você apostava que a dupla Carlos Cuesta e Robert Renan iria representar a torcida e mais, fazer você, torcedor, olhar lá para trás e comparar, depois do Dedé e o Anderson Martins, é a melhor dupla de zaga que o Vasco já teve? Parou para pensar nisso? Poucos vascaínos apostavam que essa dupla iria rodar tão rapidamente. Mas o Admar Lopes bateu o pé. Claro que teve também muita participação do técnico Fernando Diniz, do próprio Felipe, que é o diretor técnico do Vasco, mas o Admar Lopes foi
sinistro. O cara foi bem demais. Li até uma reportagem, me perdoe, só quem escreveu que eu não sei, ou quem trouxe a informação, de que ele teve que convencer o departamento de futebol a trazer o Andrés Gomes, porque preferiam outro atleta e não o Andrés. Corre mais do que notícia ruim. É mais rápido que imediatamente. O gol domingo do GB, a arrancada que o colombiano dá, é impressionante. Estão dizendo que é negócio de nitro aí. É um fiofó do nitro. O cara acelera, mete o turbo. Pega que eu quero ver. Impressionante. Contratação by Admar Lopes. Porra, Fábio, então agora eu posso confiar que o Vasco vai para a Libertadores, que vai bater campeão da Copa do Brasil? Claro que pode confiar. Se isso vai acontecer ou não, o campo vai dizer. Hoje, o campo está dizendo que nós estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, com excelentes perspectivas e com 2 esquemas táticos diferentes. Se o Diniz optar pelo Ryan, voltando domingo contra o São Paulo, aliás, mais de 16 mil ingressos vendidos até ontem. Ontem foi segunda-feira. Hoje acaba, esquece. Se ele optar pela volta do Ryan, que eu acho que vai optar, ele vai deixar o Verratti, que fez 2 gols domingo, no banco. É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. 1 gol atrás do De Arrascaeta e do Caio Jorge. Aí ele, no segundo tempo, fala assim, não, Verratti, vambora, vamos pro jogo, meu garoto. Ele muda o esquema tático, colocando o Verratti em campo, ou tirando o Ryan, ou trazendo o Ryan para o lado do campo, tirando o Nuno, o Andrés. Então a gente encontrou 2 esquemas táticos com 2 jogadores que estavam dentro do elenco. Isso é mérito do Fernando Diniz. Aliás, um parênteses que é muito interessante, ontem eu coloquei lá no nosso site, fanaticovascaíno.com.br, o seguinte tema: o Vasco desempregou 3 treinadores. Quem será a próxima vítima? Luiz Ubeldia caiu quando estava no São Paulo, nós vencemos no nosso salão de festa, o Morumbis, 3-1. Foi pro saco. Aí veio, passou a Copa do Mundo e tal, nós fomos lá no salão de festa de 9 de agosto e sacudimos o Santos do Neymar. Quem foi pro saco? Kleber Xavier, auxiliar técnico do Tite, que assumiu carreira solo e foi pra vala. Depois, quem a gente desempregou ontem? Fernando Seabra, do Red Bull Bragantino. Aliás, os paulistas, a gente está fazendo um campeonato paulista maneiro, né? Quem será a próxima vítima? Já li que tem torcedor achando que é o David Ancelotti. Depois do São Paulo vem o Botafogo. Será? Vamos aguardar, que o Vasco tem sido um exterminador de treinadores, com certeza. Aliás, é o time que mais fez gols como visitante. Foram 24. Mais um número para você argumentar. Contra fatos não há argumentos. É o time que mais fez gols. Ah, Fábio, mas só nesses 3 times que você citou, que o Vasco mandou embora os treinadores, ele meteu 12 gols. Ué, isso é mérito ou demérito? Claro que é mérito. 3 no São Paulo, 6 no Santos, 3 no Red Bull Bragantino, os 3 fora de casa. Quem foi outro time que fez essa campanha, que teve esse desempenho? Ah, porra, a mídia não fala. Esquece a mídia, meu garoto, esquece. Aqui é a sua mídia, aqui é a sua casa, aqui você tem voz, você tem vez. Opina. Que tal esse momento Vasco? Te passa confiança? Tá levando a sério? Então vamos, porque agora chega a reta final. Os 8 últimos jogos. Agora não pode ratear. É ir para cima do São Paulo, do Botafogo, do Juventude, do Grêmio, do Mirassol, do Atlético Mineiro. Vambora! Porque agora é a hora de arrancar. O que vai acontecer lá na frente do Campeonato Brasileiro eu não sei. Mas uma arrancada, como está sendo agora, para a Copa do Brasil, ali na frente, a 10 de dezembro, opa, é tudo nosso, né? Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com mais uma especulação envolvendo um jogador importante. Já foram algumas. Houve quem dissesse que Renan Lodge estava perto de ser contratado pelo Vasco da Gama, a gente já garantiu que não há chance. Também disseram que Elinho, ex-jogador do São Paulo do Red Bull Bragantino, interessa. Jogador fora da realidade financeira. Agora, a nova especulação, Jefferson Lerman. Meio-campista colombiano, 31 anos de idade, pertence ao Crystal Palace. Jogador avaliado nesse momento em 10 milhões de euros. Contrato no futebol inglês até junho de 2027. O trabalho do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, é muito bom.
especialmente na prospecção e contratação de atletas que nem eram tão falados por aqui. Mas o Lerma hoje está fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Jogador com salário alto, necessidade de investimento pesado, não é esse tipo de atleta que o Vasco vai buscar a partir de janeiro. Embora façamos a ressalva de que o Lerma não tem conseguido ser titular absoluto no Crystal Palace, temporada atual de 14 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Terceira temporada nesse time, na Europa desde 2015, durante esse período também passou pelo Levante da Espanha e Bournemouth da Inglaterra. Só para completar, em relação ao Vasco e ao Lerma, atleta que chegou a custar pro Bournemouth 28 milhões de euros. Registrar também que a torcida Cruz Maltina esgotou os ingressos para o jogo de domingo contra o São Paulo. E olha que a gente ainda está na terça-feira.